Olá a todas e todos vocês. A gente está iniciando aqui mais um live. Há um tempo que eu não faço transmissão ao vivo desde a Câmara. Hoje eu não estou transmitindo do plenário, estou transmitindo aqui de fora, do anexo 3 da Câmara, que é a única entrada pela qual as pessoas, os funcionários, os servidores estão tendo acesso à Câmara. Eu quero que vocês me digam se a transmissão está boa, se a imagem está boa, se o áudio está bacana, para a gente iniciar a nossa transmissão. Tá? Vou aguardar então vocês me dizerem se está tudo ok com a imagem e com o som. Ótimo, ótimo. As pessoas já estão dizendo que tanto imagem quanto áudio estão bons. Então vamos iniciar a nossa transmissão. Hoje a Câmara está sitiada, completamente sitiada e fortificada pela Polícia Legislativa, pela Polícia Militar do Distrito Federal. Tem vários ônibus da Polícia Militar, tem uma força-tarefa, na verdade, para impedir que as pessoas tenham acesso à Câmara. Inclusive os servidores e as pessoas, os assessores parlamentares estão encontrando dificuldade de acessar a Câmara porque todas as entradas foram fechadas. A única que está aberta é essa aqui e, como vocês podem ver ao fundo, é visivelmente fortificada e policiada. Essa é uma situação que a gente não pode admitir se considerarmos que essa é a casa do povo e que essa casa está votando reformas, entre aspas, que é de interesse de vários segmentos da população. A justificativa oficial para essa blindagem, para esse policiamento, é de que policiais, agentes penitenciários invadiram a Câmara, jogaram granada, quebraram vidraças e que por isso ela foi fortificada dessa maneira. Essa é a justificativa oficial. Na verdade, esse é um balão de ensaio para garantir que a reforma da Previdência seja votada aqui sem a presença de segmentos da população. Então, nós do PSOL iniciamos um protesto, queremos mostrar isso para vocês, para todos e todas vocês. Estamos aqui com a bancada. Eu quero, nesse momento, mostrar para vocês que estamos todos com a bancada. E nós vamos iniciar uma caminhada aqui pelo estacionamento para mostrar para vocês como é que está o policiamento até a entrada da guarita, onde estão alguns manifestantes, algumas pessoas que querem ter acesso a esse debate. Tá ok? Vou passar a palavra agora para o nosso líder, Glauber Braga, para ele fazer um breve comentário acerca dessa situação. Uma matéria que modifica a vida de milhões de brasileiros e brasileiras, como é que deputados federais não querem ter a pressão das pessoas que vão ter as suas vidas drasticamente modificadas por isso? Por isso, nós da bancada aqui demonstrando o quão preocupante é uma Câmara dos Deputados, um poder legislativo que se isola completamente do processo de discussão do povo. E isso claramente tem um viés autoritário para que a gente não tenha o acompanhamento e a pressão popular sobre o exercício do mandato dos deputados federais. Um momento, tem muita gente avisando que tem problemas no áudio, a gente vai resolver rapidinho a questão do áudio aqui e aí a gente volta à nossa discussão. Bom, eu sou professor de História e estou exercendo meu 4º mandato de deputado federal. Posso assegurar a vocês que, desde então,
E a rigor, desde o golpe militar de 64, a gente não viu uma proteção, coloquem aspas, desse nível, determinada pela mesa diretora da Câmara. É claro que os servidores aqui da Polícia Legislativa e mesmo os militares da Polícia Militar estão aqui por ordens superiores. Ele nunca viu um cerco tão grande na casa do povo. Nenhum de nós quer essa proteção para o exercício do mandato. É evidente que a gente não defende quebra-pau, violência, agressão em nenhum lugar do mundo, nem em torcida de futebol. Agora, essa proteção nega a liberdade e a expressão do exercício dos nossos mandatos. Isso, quando a ditadura fechou o Congresso, colocou até tanques. Agora, com as grades lá fora, essa barreira violenta para que os interessados em matérias que afetam a vida da população não possam acompanhar, é totalmente absurda. O ideal é que pelo menos 300 deputados estivessem aqui para garantir, sim, a segurança e a tranquilidade no exercício do mandato e no proferir opiniões e votos. Isso é inviolável. Agora, esse esquema de segurança, que no meu Rio de Janeiro não tem para a população, aliás, às vezes a polícia se faz conluio com os bandidos, naquele caos que está lá, a gente vê aqui como demasia, como um privilégio indevido, um abuso que a gente não solicitou. Nós queremos exercer o nosso mandato livremente e a Casa do Povo tem que ser aberta à população. Eles querem isso mesmo, plenário sem galerias. Vejam, hoje é uma comissão especial que está decidindo destaques sobre a tal contra-reforma da Previdência. Imaginem quando isso for para o plenário. E assim outras matérias. Isso é restrição à democracia e à participação popular. Inaceitável. Edmilson Rodrigues, deputado federal pelo Pará. Sou Edmilson Rodrigues, do estado do Pará, com muita honra, deputado do PSOL. E eles dizem que a reforma é a favor dos trabalhadores. No entanto, fecham as portas do parlamento, porque sabem que se o povo entrar não é para aplaudir, é para vaiar. E o povo tem o direito de vaiar, o povo tem o direito de ocupar. Quinta-feira, esse poder não foi invadido, porque o Congresso Nacional deve representar a soberania popular. Quando deputados eleitos pelo povo traem os interesses populares, o povo tem o direito de dizer que não aceita essa violência. Por isso o pessoal está contra a violência e não aceita um golpe a mais na democracia. Nós queremos o direito do nosso povo de adentrar na chamada Casa do Povo e pressionar contra as atrocidades que o Congresso Nacional tenta fazer para apoiar um presidente ilegítimo e golpista, esse Michel Fora Temer. Agora a nossa deputada Luísa Erundina também vai dar umas palavras acerca desse sitiamento da Câmara dos Deputados, dessa fortificação contra a presença de manifestantes que são contrários às chamadas reformas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma política. Deputada Luísa Erundina. Olha, eu quero denunciar ao país e ao mundo que a democracia no Brasil está sendo afrontada, porque só na ditadura militar, e eu vivi o período da ditadura militar, eu resisti à ditadura militar, a Casa do Povo, o Congresso Nacional, foi várias vezes fechado, e isso está se repetindo hoje. Há um cerco militar em torno da casa, as comissões não estão funcionando, a não ser a comissão que está discutindo a reforma da Previdência, cercada com policiais armados até os dentes, que o cerco não só se dá externamente à casa, mas está se dando nos corredores da casa. Existe uma única entrada, que é essa onde nós estamos. Isso significa o quê? Fechamento do Poder Legislativo. As comissões, onde deveriam estar funcionando audiências públicas, com participantes convidados previamente, não tiveram possibilidade de acessar o espaço dessas comissões. Isso é inaceitável, isso é uma manifestação de autoritarismo inaceitável e com uma força poderosa militar que é inaceitável no exercício da democracia. Portanto, nós repudiamos a direção dessa casa,
que, por não ter competência de conviver com a democracia, se fecha a ela, distancia o povo do seu espaço, que é a casa do Congresso Nacional. E, portanto, estamos aqui para denunciar e dizer da nossa indignação e dizer que é inaceitável que pessoas, cidadãos e cidadãs, inclusive convidados a participar de atividades internas da casa, não estão podendo fazê-lo. Portanto, nós repudiamos e nós demonstramos toda a nossa indignação e dizer que só na ditadura militar se produziu situações semelhantes a essa que estamos agora constrangidamente assistindo e vivendo aqui no entorno dessa casa. O deputado Ivan Valente, que é membro pelo PSOL da Comissão da Reforma da Previdência, que está nesse momento votando os destaques, saiu de lá agora, acabou de fazer uma votação e também vai dar uma palavra para a gente sobre isso. Olha, nós estamos vivendo aqui no Brasil um governo ilegítimo, imoral, corrupto de Michel Temer e um momento de estado de sítio, estado de exceção. Isso aqui é o grande álibi para comandar um processo em que o povo não se aproxime do parlamento. Isso aqui é o aperitivo. Nós estamos, inclusive, com policiais armados, armas letais da Polícia Legislativa e da Polícia Militar dentro da Câmara. Isso é só na ditadura militar que se viu. Não é possível isso, porque tem 50 ou 100 manifestantes aqui fora, o povo está sendo impedido de entrar. E nós já colocamos na comissão especial sobre o silêncio da maioria governista, que está sendo comprada escandalosamente com emendas, comprada, né, com verbas, comprada com cargos, com refis, com refinanciamento da Previdência, com refis, inclusive da bancada da bala, mexendo no Estatuto do Desarmamento. E nós queríamos dizer ao presidente Rodrigo Maia, o Botafogo da Operação Lava Jato, que ele não tem o direito de cercar a Câmara dos Deputados. O povo brasileiro vai vir aqui, 90% da população brasileira é contra a reforma da Previdência. E ele tem o direito de incidir, de dialogar, de convencer parlamentares a votar contra uma reforma que é contra os direitos do povo e a favor do capital financeiro que quer privatizar a Previdência Pública. Repúdio à repressão, repúdio à atitude desse governo golpista de Temer e a presidência da Câmara, que assume este papel, como já não se viu. Câmara cercada com grades. Aqui é a casa do povo. Fora Temer e fora Rodrigo Maia. Agora nós vamos seguir. A gente vai mostrar para vocês como é que a Câmara está toda fortificada, mostrar o gradil que eles construíram em torno da Câmara. Como eu disse para vocês, tem apenas uma entrada funcionando, que é essa, e tão somente para servidores e para assessores. As pessoas convidadas para a audiência pública não estão podendo entrar. E é isso, vamos mostrar também a quantidade de policiais mobilizadas para supostos manifestantes que estariam aqui hoje. Então vamos seguir. Bom, nós estamos caminhando agora pelo estacionamento, vamos até a margem da pista onde as grades foram colocadas. Então estamos caminhando pelo estacionamento para vocês verem que todos os acessos foram fechados. O deputado Chico Alencar está dizendo que numa terça-feira nunca foi tão vazio de carro e estacionamento. E é verdade, assim, só para vocês darem
uma olhada de como está vazio o estacionamento. Ou seja, nem servidores estão vindo. Nem os servidores estão entrando por conta disso. Eles barraram todas as entradas. E aqui eu vou mostrar os ônibus da Polícia Militar que foram mobilizados. A Polícia Militar do DF foi toda mobilizada, ou seja, além da Polícia Legislativa, a Polícia Militar do DF foi mobilizada. Parabéns como deputado federal. Parabéns. Ali os caras barrados ali, ó. Já, parabéns. Agora vocês estão vendo aí 2 ônibus, agora mais. Jesus te ama. Oxalá também, Oxum, Oxóssi, todos os outros te amam. Todos. Essa é a entrada do anexo 2, que em geral é a entrada por onde as pessoas costumam entrar diariamente, né? As pessoas que vêm para as audiências públicas, que vêm participar dos debates, acompanhar as sessões plenárias. Ela está completamente fechada hoje, completamente fechada, vocês veem. A única entrada é justamente aquela que eu mostrei para vocês, a outra entrada que está fortemente policiada, e eu mostrei para vocês a quantidade de policiais, de ônibus da Polícia Militar do DF mobilizada para impedir a participação dos trabalhadores no debate da reforma da Previdência. Seguro você? Bom, agora nós chegamos aqui na guarita, que é bem na saída da Câmara, como vocês podem ver. Ninguém tem acesso, a bancada chegou aqui agora, pra vocês verem. Vamos ficar ali fora, atravessar na Atravessar? Aqui. Hein? Vocês podem ver ao fundo aí o gradil, lá atrás, todo o gradil que acompanha a Câmara, ó, toda gradeada, toda gradeada. Deputado Edmilson, Vossa Excelência acha que esse é um balão de ensaio justamente para impedir que a reforma da Previdência seja debatida com quem interessa?
Na verdade, eles não querem impor, querem passar o rolo compressor, mas sabem que não tem maioria hoje. E o escândalo, a imoralidade está declarada, porque são ministros, são líderes da base do governo, declarando que estão negociando cargos, dinheiro, liberação de emendas e até projetos como a lei do desarmamento, tudo negociado como pagamento pelos votos na destruição de direitos previdenciários dos trabalhadores. É uma vergonha, o Ministério Público tem que agir contra essa imoralidade que violenta a cidadania brasileira. Deputado Ivan, o protesto da semana passada justifica essa fortificação toda? Justifica esse isolamento da Câmara, a participação das pessoas, mesmo dos funcionários, mesmo dos servidores? O protesto foi violento, assim, que justifica esse aparato policial? Mesmo a base aliada reconhece que eles desrespeitaram os agentes previdenciários várias vezes, os agentes penitenciários. Eles foram e voltaram, colocaram e retiraram as emendas e fizeram um enorme desrespeito. Claro que não justifica a invasão, mas por causa de 50 ou 100 manifestantes, você cercar a Câmara dos Deputados tem uma sinalização. É mostrar para o povo no Brasil inteiro: não venham no dia 24 aqui, quando nós vamos fazer a maior manifestação da história contra a reforma da Previdência. 90% da população é contra a reforma da Previdência e eles sabem disso. Por isso eles estão comprando, eles estão optando, eles estão intimidando deputados da base governista com tudo que é tipo de corrupção, por esse é o termo. Passar o refis, entende, dos ruralistas, da bancada truculenta do ruralismo, passar os dispositivos da bancada da bala por decreto e por portaria, revogando o estatuto, e comprar com emendas, comprar com verbas, com cargos, é isso que está acontecendo. O povo deve estar aqui. Repúdio ao governo golpista, repúdio também ao presidente da Câmara dos Deputados, que não tem noção do que foi a ditadura, o estado de exceção que nós estamos vivendo aqui. O pessoal não se conforma, repudia e convoca o povo brasileiro a repudiar a falta de liberdade. Deputado Chico Alencar, Vossa Excelência, como professor de História, pode dizer que essa é uma atitude democrática do presidente Rodrigo Maia? Podemos dizer que a nossa democracia está sendo ferida com esse tipo de postura, por exemplo, fechar a Câmara dos Deputados ao povo, à participação popular? Desde Montesquieu, já que você falou história, ou seja, há séculos, o poder legislativo é aquele que tem que reverberar, sentir, perceber os clamores da população. Por isso se chama, e tem deputado lá dentro que não está aqui protestando agora, infelizmente, que enche a boca para falar, a Casa do Povo. Hoje, o exercício do nosso mandato está cerceado na medida em que as pessoas simples, que não têm um crachá e documentação de funcionário, assessor ou parlamentar, estão impedidas de entrar aqui. Isso é um verdadeiro absurdo. Quando eu cheguei hoje cedo, eu imaginei, será que a Operação Lava Jato, etapa 39ª, que está chegando aqui, porque tem muito deputado investigado, mas não, esse aparato da Polícia Militar do Distrito Federal, que deve ter muito o que fazer aí para a população, em defesa dela. Esses gradis que cercam todo o Congresso Nacional, duplicados, imagina a grana que se gastou para isso. A Polícia Legislativa em prontidão total e, inclusive, usando, como foi confirmado pela direção da Casa, armas letais. Tudo isso para conter alguns agentes penitenciários que estão na justa indignação de verem que a aposentadoria especial vem para certos setores policiais, inclusive que pressionaram quebrando vidraça, diga-se de passagem, e para eles não. Quer dizer, a vida difícil do agente penitenciário, essa reforma da Previdência não é reforma, ela está toda errada. Ela devia ser precedida de uma reforma tributária, de uma transparência nas contas da Previdência, a Seguridade Social é superavitária, de um debate democrático. Mas eles agora querem evitar até a presença da população aqui, diretamente afetada. Eu estou me sentindo limitado no exercício do meu mandato. O deputado Marcon não é da bancada do PSOL, mas é aliado da nossa bancada. Ele também quer dar umas palavras acerca dessa tentativa do presidente Rodrigo Maia, que está sendo porta-voz, na verdade, do governo Temer, de impedir que as pessoas, que a população,
a sociedade civil organizada, que as categorias profissionais entrem no debate, participem desse debate acerca da reforma, vamos botar aspas aí, essa reforma da Previdência. Com a palavra, o deputado Marcos. Então, não sou da bancada do PSOL, mas sou primo do PSOL. Somos da mesma luta em defesa do povo brasileiro, isso é uma vergonha. Eu estou chegando agora do meu estado do Rio Grande do Sul, vim acompanhando pela imprensa, no aeroporto muitas pessoas se manifestando e pressionando os deputados contra este golpe. E aqui é um golpe cada semana, é o golpe da terceirização, é o golpe da reforma trabalhista, é o golpe de passar as concessões para mais 30 anos e é o golpe da Previdência. Isso que está sendo feito aqui é antidemocrático, é contra a democracia. A Câmara Federal é o lugar onde tem várias vertentes políticas, vários pensamentos e deveria deixar o povo ir lá se manifestar. E precisamos explodir da política esses políticos que nós temos aí, corrupto, vendido, vindilhão, e o governo, inclusive na FUNAI, companheira Luiz Erundina, na FUNAI, o presidente da FUNAI renunciou ao mandato porque o ex-líder do governo queria colocar lá 20 do seu partido para explodir com os índios e não favorecer os índios. Então vamos à luta para defender o direito do povo brasileiro. Deputada Luiz Erundina, a senhora acha que a imprensa, a grande mídia, tem se comportado de maneira decente na cobertura desse escândalo que é o fechamento da Câmara, a participação das pessoas? Absolutamente. Nós temos uma imprensa vendida, também comprometida com esse destroço que dia após dia está se fazendo das conquistas e direitos que a duras penas o povo brasileiro conquistou ao longo de décadas, de muita luta, de muito sofrimento, de enfrentamento de 21 anos de ditadura militar. E eu digo de ter vivido até os dias de hoje para ver essa destruição, esse desmonte da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Essa Constituição não existe mais, ela foi rasgada, ela não representa mais aquele movimento de massa e aquela maioria da soberania nacional que esteve apoiando esse Congresso na elaboração da Constituição Cidadã. Esses que estão destruindo a Constituição Cidadã, esses que estão derrubando as conquistas e direitos do povo, não têm legitimidade sequer para se dizer representantes do povo. Por isso eles se escondem, por isso eles se protegem, através de uma força policial descomunal. Só vimos isso na época em que a ditadura fechou várias vezes o Congresso Nacional. Isso é inaceitável, precisa ser denunciado aos organismos internacionais, aos quais o Brasil deve explicações do que está acontecendo hoje no Brasil, particularmente aqui no Congresso Nacional. Portanto, a nossa indignação, a nossa revolta, o nosso protesto, o nosso apelo para que cada brasileiro e brasileira, no dia 24, manifeste-se da forma que puder, para trazer junto aqui a expressão, a vontade e a manifestação soberana do povo a respeito do que aqui está se fazendo contra o povo. O deputado Glauber, as pessoas estão um pouco perplexas nas redes sociais, elas não sabem o que fazer, estão chocadas com esse fechamento, com essa postura antidemocrática por parte do presidente Rodrigo Maia, do presidente da Câmara, com a postura antidemocrática do presidente ilegítimo e golpista Michel Temer. Vossa Excelência, como líder nosso, líder da nossa bancada no momento, o que Vossa Excelência tem a dizer às pessoas que estão perplexas assim e não sabem como proceder nesse momento? Olha, Jean, e amigos e amigas que estão acompanhando essa transmissão, eles estão querendo fazer com que as manifestações por todo o Brasil, nas ruas, nas praças, elas venham a parar, a se paralisar para que eles votem o que querem. Votem um desmonte da Previdência Pública brasileira e todas as outras matérias. Eles estão tocando essa ação aqui para que a mobilização do dia 24 venha a diminuir de tamanho. Mas vai ser o contrário, eu tenho a certeza disso. Eles estão colocando gasolina, eles estão colocando fermento
nas mobilizações que vão acontecer por todo o Brasil. Não é com esse tipo de repressão, de restrição às liberdades, que eles vão fazer com que os brasileiros deixem de se manifestar. Então, meus amigos, minhas amigas que estão acompanhando nesse momento, vamos intensificar as nossas mobilizações por todo o Brasil e vamos intensificar a mobilização aqui no dia 24 em Brasília. Eles não podem aprovar um desmonte da Previdência Pública e todas essas outras matérias a toque de caixa e fazendo com que só meia dúzia tenha direito a ingressar na Câmara dos Deputados. O que eles querem fazer é nos tirar da rua, mas a gente só vai ampliar a nossa mobilização. A gente tem que estar firme nessa resistência e mobilização por todo o Brasil. Chegou o deputado Helder aqui, que não pertence à bancada do PSOL, mas é nosso aliado também e tem algumas palavras a dizer sobre esse escândalo que é o fechamento da Câmara, esse policiamento exagerado, inclusive com os policiais usando armas letais para impedir que as pessoas entrem nos corredores e participem dos debates acerca das reformas. O Helder é do Espírito Santo contra os espíritos de porco. É isso aí. Olha, eu quero agradecer a bancada do PSOL. Eu sou do PT do Espírito Santo. Eu tive que agora deixar uma atividade interna na Câmara para vir aqui para poder permitir que a servidora do gabinete entre, acesse a Câmara até os... Parabéns! É assim, ó. Parabéns, Bolsonaro! É isso que a gente vê aqui, ó. A intransigência. Os fascistas policiais que estão policiando a Câmara acabaram de gritar o nome do fascista mor, que a gente não ousa repetir. Para não sujar a boca. Para não sujar a boca, exatamente. Mas, deputado Helder, continue, por favor. Pois é, e então assim, nem os servidores da casa estão conseguindo acessar o estacionamento. Me parece que nós estamos passando de todos os limites. Esse governo perdeu a noção completa do que está acontecendo no nosso país. Eles querem intimidar a população. Dia 28 foi uma demonstração de força em todo o país. Dia 24, nós pretendemos ocupar a capital federal. Brasília precisa ser ocupada porque o que está em jogo não é um projeto ou uma PEC que divide governo e oposição. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a aposentadoria da família brasileira, é o sistema de seguridade social do nosso país, são as leis trabalhistas. Este governo, comprometido com o poder econômico, com os grupos financeiros nacionais e internacionais, está transformando esta casa, que deveria ser a casa do povo, numa casa de meia dúzia de pessoas que querem tirar os direitos, violar os direitos do povo brasileiro. Por isso, nosso protesto, por isso eu me junto à bancada do PSOL e a todos aqueles que resistem contra mais um golpe desse governo ilegítimo. Com isso a gente encerra essa transmissão ao vivo. Nós da bancada do PSOL e de alguns deputados aliados, para deixar vocês a par do que está acontecendo aqui, para deixar vocês a par do absurdo dessa violação de direitos, naquilo que se deveria ser uma ditadura, que deveria ser uma democracia dessa ditadura. E mais uma vez eu vou mostrar para vocês a quantidade de ônibus e carros da polícia mobilizados para fazer a fortificação.
Com isso, eu encerro esse nosso live para dar a ideia era mostrar para vocês o que está acontecendo na Câmara, quer dizer, fazer uma denúncia pública às pessoas do que está acontecendo aqui. Quer dizer, já não bastasse Brasília ser no centro-oeste, portanto longe de alguns centros urbanos, impedindo que movimentos sociais, que categorias de profissionais em greve venham para cá protestar, não bastasse isso, todo um aparato policial foi mobilizado para impedir que as pessoas cheguem sequer ao estacionamento da Câmara. Como eu disse para vocês, não só a Polícia Legislativa, mas também a Polícia Militar do DF, usando armas letais, admitidas pelo próprio diretor-geral da Câmara, admitiu que a polícia está usando a arma letal, ou seja, eles devem ter a intenção de pedir morte a algum manifestante, só pode ser para fazer uso de arma letal. E como vocês puderam ver durante a transmissão, não deixa de ter no meio desses policiais militares do DF com um novo live para vocês, dando conta da situação aqui na Câmara. Muito obrigado a todas e todos vocês que acompanharam, a todo mundo que compartilhou o vídeo e deixou comentários. A gente continua aqui na resistência, a luta segue. Muito obrigado.